Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Chico Stone e hoje venho falar um pouco sobre nossos corpos astrais, físicos, búdicos, explicar um pouquinho como é que nós somos formados, como é que a gente vem a esse plano de matéria. Falei em outro vídeo sobre morte, agora vamos falar de vida, de nascimento, né? A partir do momento em que a gente tem autorização de reencarnar, enquanto isso, as relações vão acontecendo. Papai e mamãe se conhecem, papai e mamãe fazem parte desse meu mundo. Eu tenho autorização para vir nesta família, desta forma, deste jeito. E eu vou explicar onde isso está colocado. Papai e mamãe se encontram, a fecundação. Só que antes disso acontecer, bem antes, nós temos essa autorização de vir. A partir daí, vocês continuam falando, olha quanto o olhar quântico é importante. Continuo falando, somos energia vibrando, ok? A partir do momento que tem essa autorização, essa é a nossa centelha, essa nossa energia, ela vai baixando a vibração, ela vai diminuindo, ela vai condensando para que a gente caiba num óvulo e num espermatozoide. Naquela junção daqueles dois. Ali, a partir dali já existe uma alma, já existe uma vida colocada dentro daquela junção de dois cromossomos. Para que a gente venha aqui, vocês entenderem um pouquinho, nós somos compostos de 7 corpos, 7 camadas, de 7 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão que nunca tem fim, que nunca morre. É a dimensão em que a gente fala, somos filhos de Deus, somos uma centelha divina, certo? É aí que é nosso primeiro corpo, que tudo sabe, que é perfeito. É a primeira camada. É o que está vibrando na maior sutileza. Abaixo disso tem o corpo búdico, que a gente, quem trabalha com algumas técnicas, o Theta Healing, por exemplo, que é os nossos registros arcásticos. É o nosso corpo búdico. Ali a nossa história está toda registrada, independente de tempo e espaço. Ok? Aí essa regra do mundo da matéria não funciona. O tempo, ele é uma variável. O filme Lucy traz um pouco isso. É bem interessante quem tiver oportunidade e curiosidade de entender. A questão de tempo, ela funciona nesta dimensão e neste mundo de matéria, ok? Conforme nós vamos ascendendo em dimensões, o fator tempo deixa de existir. Então, nós podemos estar acessando o nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente a qualquer momento. Porque ali é que está registrado tudo isso, ok? Após a centelha divina, após o corpo búdico, nós temos o mental superior. O que é o mental superior? É onde está registrado que nesta dimensão, neste mundo, a nossa história. O que viemos fazer, para que isso, que tipo de corpo nós precisamos para cumprir a nossa missão. Vou dar um exemplo. Se você, de alguma forma, em algum momento, fez um processo de destruição muito grande. Vou dar um exemplo, sem avaliação de nada. Eu fui um guerreiro no meu passado e destruí muitas cidades. Vim neste mundo para reverter isto, construir muita coisa. Porque eu destruí muita coisa. É só uma questão de equilíbrio. Física quântica fala, se o vaso quebra, essa dívida existe. E cabe a mim pagar este vaso, mesmo que o dono do vaso me perdoe. Não existe perdão em física quântica. É questão de equilíbrio.
Então, se eu destruí muitas cidades no passado, eu venho com a missão de muitas cidades construir. Para que isso aconteça, eu venho com um raciocínio de construtor. Eu venho com um corpo físico de construtor. Eu venho com uma voz de construtor. Porque essa é a minha missão. É isto que eu vim fazer. É esta experimentação que eu vim viver, entender quanto é difícil construir. Ok? Estou pagando, estou equilibrando, certo? E quem é que registra isso? No nosso corpo mental superior. Até aí nós estamos falando num plano divino. Quando a gente entra no próximo, que é o mental inferior, ali está a nossa alma, ali está a nossa... O que é concreto, o que está o racional dessa vida, está no nosso mental inferior. Depois nós caímos em vibração e entra o nosso corpo astral. Nesse corpo astral está registrado as nossas emoções, o que sentimos. Ele fica registrado nesse corpo. E aí, então imagina o seguinte, eu sou um sol para todos esses corpos, certo? Quando eu registro um sentimento, por exemplo, eu culpo alguém de alguma coisa que me aconteceu, a partir do momento em física quântica, quando eu digo que eu dou um nome para algo, eu registro isso. Por exemplo, quando eu estou atendendo, eu falo muito, o que te vem? Me dá um nome, me dá uma palavra desse teu sentimento. Ah, vamos dizer angústia. A partir do momento em que eu consigo dar um nome para isto, na matéria isto está registrado. E se está registrado, ele está orbitando. Ele só não tem consciência. Mas se eu pudesse me deslocar, se eu pudesse enxergar eu como um planeta, né? Eu como, desculpe, um sol e os planetas na minha volta, cada desses registros que eu tenho, elas estão orbitando em mim. E de tempos em tempos, esses registros se aproximam. É uma situação que eu preciso vivenciar. Então eu vou ter uma experiência de angústia em que traz essa angústia para fora. Eu vivencio essa situação. Aí de duas uma. Ou eu resolvo e me liberto disso, ou ela vai retornar, eu vou dar um jeito de botar na gavetinha de novo e essa angústia daqui a algum tempo, normalmente a gente fala de 7 em 7 anos, de ciclo em ciclo, uns 8, uns 5, mas de tempos em tempos as coisas retornam em sua vida. Por que será? Por isso. E isso está registrado no nosso corpo inferior. Isso está registrado no nosso corpo emocional. Logo após vem o corpo etérico. O que é o corpo etérico? É o que dá movimento no meu corpo físico, é o que me dá sentido no corpo físico. O corpo etérico é a minha consciência. O que a minha consciência faz? Movimentar o que é o corpo físico. O corpo físico é o corpo da matéria. Então vocês imaginam nós num plano de sutileza, de vibração muito mais elevado que a gente está hoje, e a gente tem que ir baixando, 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 baixando até chegar num corpo matéria. E é isso que acontece com todos nós. Por isso que pela espiritualidade, quando há um aborto intencional, se considera que é um desperdício de vida, de quanta história, de quanta experiência aquele ser que viria está impedido de viver. Entenderam? Por quê? Porque muito tempo antes tem todo um trabalho acontecendo para que eu possa encarnar nesse plano da matéria. Diz estudos que estamos em fase final, em momentos finais dessa experiência, que nós escolhemos viver essa experiência,
certo? Por isso que se diz que a gente tem tantos irmãozinhos de outros planos, de outros planetas experimentando, porque é o único que estamos vivendo, em que a gente está numa fase de definição de vibração. Que quem está vibrando mais sutil estará no mundo de vibração mais sutil, e quem que continua querendo viver neste mundo, viverá nesse mundo. Neste ou num outro planeta que a vibração é densa. A vibração é, por exemplo, quem é belicoso, quem gosta de guerra, quem gosta de luta, quem gosta de justiça às próprias mãos, quem é julgador. Não estou aqui para. Não sei eu o que é elevado e baixo, né? Eu só sei o que é meu. Vai viver num mundo que isso tem lógica. Por isso estamos vivendo nesta questão tão conturbada do plano. Ok? Então entenda que nós somos camadas em que nós somos responsáveis por tudo que orbita em torno de nós. Cabe a mim escolher o que irá orbitar em torno de mim. E aceite as experiências, porque essas experiências é que fazem a dissolução de todos esses sentimentos, emoções, pensamentos em que eu estou gerando em torno de mim. Nós somos deuses do nosso mundo. Eu sou Deus do meu mundo. Eu construo o meu mundo. Você constrói o seu mundo. Pense bem que mundo você está construindo para você. Você é Deus do seu mundo. Ok? Grande abraço. Mais um tema, se quiser discutir esse tema, mais informações. É um tema um pouco mais técnico. Tentei ser bem leve no assunto. Estou à disposição de vocês. Grande abraço. Se tem lógica, se inscreva, indique. Temos que caminhar. Até mais.